Deus está restaurando o altar dele na cidade. Deus está restaurando o altar dele na minha vida, na minha família, nas cidades e na nação. Mas ele precisa de restauradores. Eu quero compartilhar com você sobre restauradores. Restauradores são homens e mulheres que abrem o seu coração diante dele, que louvam, que têm relacionamento, que sabem expressar. Essa expressão aqui, ele quer liberar sobre nós de uma nova maneira. Muitas vezes nós falamos e fazemos as coisas, principalmente falamos, quando tem alguém dizendo fale, fale. Mas está chegando um tempo onde não vai ser preciso alguém estar dizendo para você fale. Você vai saber e você vai fazer isso automaticamente. Não só com as canções que vão aparecer ali, mas você tem algo que ele se revelou e você vai dizer isso a ele. Amém? Algo está acontecendo na igreja do Brasil nesse sentido. Isso está acontecendo não só nos prédios, não só em grupos pequenos nas casas, mas Deus está fazendo isso nas escolas. O Alisson vai nos contar um pouco a respeito disso, de a presença de Deus nas escolas, salas de oração nas escolas, salas de adoração nas escolas. E o Marco vai nos contar sobre altares de Deus nas cidades. O Senhor está restaurando os altares deles na cidade. Ele chama essa cidade para viver uma restauração de altares. Ele está chamando a igreja. Quando ele chama a igreja, não é só esta congregação, mas todas as congregações e as congregações do propósito, aquelas congregações que estão afinadas com o propósito de Deus, para realmente se alinharem e adorarem juntos, ministrarem ao coração do Senhor juntos. Vamos ouvir um pouquinho do Alisson, dos altares nas escolas, como isso aconteceu. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? A paz, muito bom estar aqui com os irmãos. Amém? Meu nome é Alisson, eu sou um professor de história, né? Sou de uma família de professores e mais ou menos com 17, 18 anos, talvez isso tenha acontecido com alguém aqui. Deus, ele falou comigo e disse que ele me levaria para as nações e que ele iria me usar nas nações, né? E dos 17 até os 22, 23 anos, eu estava orando muito por isso, e no meio disso eu estava fazendo a faculdade de História. E num determinado momento apareceu um concurso público para professor, e eu estava lá pelo 6º período, e resolvi fazer esse concurso público, e fui aprovado, e eu fui chamado exatamente 15 ou 20 dias depois que eu colei grau, que eu me formei, né? E eu fui trabalhar numa escola pública, né? Numa escola pública. E eu não preciso falar da realidade dos professores, nem das escolas públicas do Brasil para ninguém que está aqui. Não é verdade? Né? E no meio de todo aquele drama que é a vida dentro de uma escola, né? Os problemas com os alunos, o problema com professores, Deus me deu uma visão ali dentro, né? Me deu uma visão. E no momento que eu estava orando para mudar de profissão, mal eu tinha acabado de entrar para me tornar um professor, e eu já queria sair, porque quase todo professor pensa dessa maneira, né? Você vai para dentro de uma escola, então você é muito oprimido pelo governo, oprimido pelos baixos salários, oprimido pela realidade da escola, e você começa a imaginar que você poderia estar vivendo uma outra realidade diferente daquela. Só que no meio daquele percurso, Deus falou comigo, né? Ele me deu uma visão, né? Onde ele, uma visão de infância, que talvez alguns aqui tenham passado por isso também, né? Uma visão onde, quando eu era criança, eu saía junto com muitos colegas e a gente ia buscar passarinhos do mato, né? Dentro das matas. E aí a gente armava sempre um alçapão da gaiola e a gente ia tanger os passarinhos de longe, vinha gritando mesmo para que aqueles passarinhos fossem atraídos para aquele alçapão. Eu fiz isso dos 7 até os 14 anos de idade, né? Sumia 6 horas da manhã e voltava 5 horas da tarde fazendo isso. Era um grande prazer que eu tinha. E aí, quando
eu entrei na escola, Deus falou comigo. Ele disse assim: Alisson, você lembra quando você vivia, quando você era criança, que você vivia no interior e que você tinha muito prazer em buscar os passarinhos e levá-los para aquele alçapão? E eu comecei a responder por Espírito Santo: sim, Senhor, eu lembro. E ele disse: você lembra como você fazia? Eu disse: eu lembro. Qual era o seu trabalho lá? Eu disse: olha, eu era o tangedor, Senhor, né? Quem era o tangedor? Era alguém que eles escolhiam, que os meninos lá mais velhos escolhiam, para vir correndo naquele campo, gritando, bradando, para que os passarinhos fossem para perto do alçapão. E ele falou: é exatamente isso que eu quero que você faça no teu lugar de trabalho, que você se torne um tangedor ali dentro. De que maneira, pai, que eu vou fazer isso? Ele disse: olha, eu só preciso que você grite lá dentro, né? Eu só preciso que você grite, que você fale que eu sou o pai dos meninos, e você pode deixar comigo que eles vão cair no meu alçapão de amor, né? E Deus trouxe uma palavra ao meu coração, de Esté, capítulo 4, a gente não precisa abrir agora, só para adiantar, 4:14, que uma palavra onde Esté é desafiada, e foi comunicado da parte de Deus para ela: quem sabe se para isso, para essa conjuntura, que você não foi levado agora, né? Então, todo aquele caos, Deus trouxe uma visão: olha, foi para esse momento que você foi chamado, foi para isso que você foi chamado a fazer. Então eu comecei a bradar dentro das escolas, eu comecei a chamar os meninos para um encontro com o pai, né? E eu comecei a perceber que nenhum garoto do colégio, nenhuma menina fez oposição àquilo, porque todos os meninos queriam ter um encontro com o pai, né? Então aquela reunião começou a encher de evangélicos, encher de católicos, encher de meninos envolvidos com feitiçaria e com uma série de coisas. E eu comecei a perguntar por que eles estavam lá, e todos eles começaram a responder: olha, a gente está aqui porque a gente quer ter um encontro com o pai, você falou que ia ter um encontro com o pai aqui, então a gente veio para ter um encontro com o pai, né? Então esse ano, agora a gente fez 10 anos movimentando várias salas do pai dentro de muitas escolas, e comunicando a mesma coisa: que todo menino tem um pai, que ele não é órfão, e que o pai cuida deles, o pai pensou na vida deles, o pai preparou um lugar para eles, o pai preparou as melhores coisas, que ele é um projeto pensado de Deus, tudo fundamentado na paternidade, né? Então isso começou a crescer dentro da escola, né? E a gente começou a realizar um evento todo ano chamado Mostrando o Pai, em várias escolas. O que é isso? Todo sábado eu comecei, além do meu trabalho como professor, eu comecei a dar todo sábado, durante 7 anos, todo sábado eu saía de casa. Eu continuei ganhando o mesmo salário, as mesmas coisas, havia os mesmos problemas lá, mas todo sábado eu saía de casa e eu comecei a dar aula de teatro para os meninos dentro da escola, sem que eu fizesse teatro, nada disso, né? Eu comecei a convidar colegas, amigos que fossem professores de qualquer coisa, que eles pudessem compartilhar com os meninos. E aí vários meninos, muitos meninos começaram a frequentar esse tempo na escola. E no meio desse processo, mais ou menos 5.000 meninos passaram pelas nossas mãos ali dentro daquelas escolas, né? E centenas deles fizeram alianças com Deus ali dentro, né, daquelas escolas. Uma específica, ela fica dentro da base da Força Aérea lá de São Luís, no Maranhão, né? É uma escola que a Força Aeronáutica cedeu o terreno, e a escola foi construída dentro desse terreno da aeronáutica, né? Então 15 meninos, mais ou menos, que começaram ali em 2008, que entregaram a vida para Jesus em 2008, que eram de diferentes lugares. Acho que 90% deles não tinham pai, não tinham o pai no registro de nascimento. Eu não sei se você sabe, mas no Maranhão 16,5% da população não tem o nome do pai no registro de nascimento, né? Isso, você tomando como referência para o Brasil, isso dá uma multidão muito grande, milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Então esses meninos encontraram naquele altar levantado dentro daquela escola um lugar para adorar a Deus, um lugar para adorar o Senhor. E eles passaram a ter encontros genuínos com o pai dentro daquela escola, né? Aquele lugar de trabalho acabou se transformando num altar permanente, né? Então 15 desses meninos, depois que eu saí da escola, né, desde 2013 que eu saí de lá, né, eles continuam fazendo as mesmas coisas lá dentro, congregando em diferentes comunidades e se relacionando com o pai e mantendo aquele altar aceso, né, aquela oferta contínua. Então, o que
eu creio de Deus para a nossa vida aqui hoje, né? Que o Pai está despertando pessoas para que suas profissões, sua vida seja colocada à disposição dele, para que ele possa usar isso para levantar diferentes altares em diferentes lugares da cidade. Amém? Lugares onde a adoração genuína é entregue para Deus, né? Então você é uma dessas pessoas, né? Numa cultura antiga, a gente acreditava que o lugar onde Deus, o altar do Senhor, era um prédio como esse. Então eu vinha para cá e aqui eu realmente vestia a melhor roupa, eu ensaiava as canções durante a semana, e para cá eu vinha dar, e aqui era o meu lugar, o único lugar de culto. Só que o que o Espírito Santo realmente está fazendo é tomando cada um de nós, que somos sacerdotes, que ministramos diante do altar do Senhor, amém? Sacerdotes que somos não meros sacerdotes nesse sentido, mas sacerdotes reais, amém? Que carregamos cetros de autoridade e autorizações especiais de Deus para entrar em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares de governo, e ativar naqueles lugares altares onde Deus é adorado, amém? Então, rapidamente, mudanças muito simples ali dentro. Quando eu cheguei na escola, isso você, possivelmente há professores aqui, boa parte das salas, os meninos, eles andavam com cadernos, que as capas dos cadernos tinham pornografia na capa do caderno, né? Eu comecei a me incomodar com aquilo, e eu fui trabalhando aquilo, trabalhando princípios, trabalhando pureza, e eu comecei a perceber que durante 7 anos, ali os meninos não usavam mais capas de caderno carregando pornografia, né? Quando eu cheguei naquela escola, tinham 7 meninas de 15 anos grávidas, né? No ano seguinte, tinha só 3. No outro ano, tinha uma e ela tinha marido, né? Então, a escola viu esse progresso ali dentro, né? E hoje, a nossa relação com aquela escola é uma relação onde a escola, ela colocou tudo aquilo que a gente começou a fazer há 10 anos dentro daquele calendário, né? O calendário da escola, ele é montado para receber oração, e intercessão e adoração, né? Então, quando se levanta alguém dizendo, não, mas isso não pode ter aqui, porque a escola é laica, esse lugar não é lugar de crente, né? E aí vai aquela turma de menino, uma parte dos professores, não, mas isso aqui está acontecendo há 10 anos, e a escola mudou e a gente quer mais, né? Então, nós cremos nesses altares, amém? Esse é um exemplo. Muitas escolas no Maranhão e outros lugares, através de outras pessoas que a gente tem se conectado, têm sido mudadas através de vida de alunos e professores que resolveram assumir o seu lugar como um altar permanente de Deus, um sacerdócio real, ativando lugares de adoração ao Senhor, amém? Então, a intenção de Deus hoje é mexer com isso na nossa vida, né? É levar o nosso entendimento a respeito dessas coisas e mudar a trajetória da cidade, amém? Vamos saudar o Senhor com palmas, porque Ele faz coisas grandiosas, amém? Glória a Deus, Senhor, te exaltamos, Tu és o Rei. Aleluia, glória a Deus. Pastor Marco, Feira de Santana é uma das cidades mais fortes da Bahia, e o carnaval é gerado lá, mas Deus está fazendo algo diferente naquele lugar. Amém? Graça e paz aí para você, um privilégio estar aqui. Feira de Santana fica a 100 quilômetros de Salvador, é a segunda maior cidade da Bahia. Hoje, Feira de Santana é uma decápole. A Câmara Legislativa vai lá uma vez por mês e despacha para mais 10 cidades ao redor de Feira de Santana. E a gente, há 7 anos também, coincidentemente, a gente faz uma adoração no dia 12 de outubro. Né? No 12 de outubro, ao invés da gente adorar a Rainha dos Céus, a gente passa 12 horas clamando que Jesus é o Rei, que quem manda nesse universo é Ele, e chamando a presença do Pai. E há 6 anos a gente aprendeu a andar com o apóstolo Hudson, nós fazemos uma tenda de adoração. Então são 2, 3 dias onde a gente fica lá clamando, adorando, com treinamento profético, ensinando, ativando profetas a trazerem uma adoração que mova o lugar.
Tanto que o último 12 de outubro, até o pastor João estava lá com a gente, nós tínhamos 8 igrejas representadas na cidade e um treinamento muito interessante sobre ativação profética. Quando acabou esse treinamento, quando acabou esse evento, nós já temos 15 igrejas para o próximo dia 12 de outubro. Amém? E isso gerou uma coisa muito interessante. Pela primeira vez a gente conseguiu reunir 60 pastores. Então nós temos 60 pastores, mais ou menos 25 denominações, 25 comunidades, que se reúnem para orar pela cidade durante o mês inteiro. A gente põe as congregações para orarem para a cidade e a gente tem eventos. Mas como é esse evento? A gente sai do prédio da congregação e os pastores vão para a rua orar. Então a gente já orou no parque da cidade, que era um lugar de prostituição. Mês que vem nós vamos para as maternidades orar e declarar a bênção do Senhor. E no mês de março nós vamos para o comércio orar pelos comerciantes. E isso tem começado a gerar uma mudança na vida das pessoas. Por quê? Porque você traz a presença. Eu tenho um exemplo prático. A gente alugou um prédio para a igreja, né? O lugar até é legal, né? Avenida João Durval 666. Né? Eu dou sorte com essas coisas. Mas quando a gente chegou lá não tinha nada no lugar. Hoje tem laboratório, está abrindo um hospital, abriu o maior salão de beleza da Bahia, está lá do lado da gente. Então começaram a chegar as coisas. O comércio mudou, a criminalidade mudou, né? As pessoas do tráfico de drogas e as pessoas da prostituição foram para outro lado, sumiram ali da região, porque a gente começou a adorar. E lá você vê depois em casa, você vai descobrir que lá em Deuteronômio tem umas dicas muito interessantes. No capítulo 11, Moisés recebe uma instrução e fala assim, olha, quando vocês chegarem lá em Canaã, na Boa Terra, um monte lá chamado Gerezim, vocês proclamam a bênção. E no monte Ebal, vocês vão proclamar a maldição. Quando chega lá no capítulo 27, ele dá um adendo nisso aí. Ele fala, ó, quando vocês entrarem, vocês vão pegar pedras que nunca foram trabalhadas por mãos humanas, levantar um altar, lá no lugar da maldição, lá no monte Ebal, e vão levantar um altar e chamar a minha presença. Vocês vão oferecer ofertas pacíficas e eu descerei para comer com vocês. Agora presta atenção, um lugar de maldição onde o Todo-Poderoso de Israel desce para comer, vira o quê? Você entendeu? Esse é o segredo. Então quando você começa a levantar altares em lugares que eram de maldição, a presença e a glória do Senhor começa a mudar o lugar. Começa a mudar as pessoas. Porque quando as trevas vêm à luz, as trevas são dissipadas. Elas não resistem à presença. Então você pode fazer isso lá na sua casa, você pode fazer isso lá com o seu professor de cálculo 1, com o seu professor de história, né? E tirar toda a maldição. Você pode fazer isso na sua rua, no seu bairro, na hora de lazer. Você pode chamar outras comunidades, aí o pastorzão aí vê aí como é que faz e andar, porque aqui é um lugar de remissão. Aqui é um lugar onde você dá comandos para o país inteiro. É igual o Salvador. Salvador, a música que cantar em Salvador, 3 dias depois o país inteiro canta. E Feira está começando a filtrar essas músicas, tá bom, irmãos? Não vai passar qualquer coisa. Vocês ainda vão ouvir falar de Feira de Santana, vão ouvir falar de Salvador. A Bahia está mudando. Ali é conhecido como lugar de alta feitiçaria, a Babilônia brasileira, mas a glória está chegando lá. Então comece a levantar altares de adoração. Isso é muito importante. Se você lembrar bem, o apóstolo Hudson citou isso aqui, mas eu gosto de relembrar bem. Quando você vê o Senhor descendo ao jardim para procurar Adão, e o tempo no hebraico indica que isso acontecia com frequência, lá não havia culto. Você já observou isso? Não havia, até o capítulo 3 não havia culto, havia relacionamento. Deus descia para bater papo com Adão. Um dia Adão não estava lá. Aí o último Adão, JC, veio, remiu, abriu de novo o caminho, e até hoje o Pai está procurando adoradores. Ele vai encontrar aqui? Homens e mulheres que se devotam para Ele. Homens e mulheres que querem a presença dEle. Sabe, não está nem aí se vai ter comida, não está nem aí se vai dançar ou pular, eu quero a tua presença. É essa presença que muda. Você está sendo chamado para isso.
Você está sendo chamado para atrair a presença do Senhor. Sabe, isso é muito sério. E quando a sua alma se apaixonar pelo Senhor, como Esther fez, como Ruth fez, a gente muda essa nação. Amém? Louvado seja o Senhor aí. Oh, aleluia! Abra sua Bíblia em Neemias 1:11, a partir do primeiro verso. Neemias capítulo 1, a partir do primeiro verso. Neemias é esse restaurador. Alguém que vivia na presença. O povo hebreu foi habituado a viver declarando quem o Senhor é. A recitar, a declarar, o chamar, a declarar que o Senhor é o único Deus. Você se torna semelhante diante de quem você está. E é muito interessante isso. E Neemias, ele está fora, ele está no exílio. Capítulo 1, verso 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando na cidadela de Suzã, cidade persa, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Nós temos aqui um restaurador. Deus está chamando restauradores para Petrópolis. Restauradores, amém? Restauradores. A restauração começa pelo seu altar pessoal. Restauração do seu altar pessoal. Escuta uma coisa. Segura o som. Todas as vezes que você veio aqui, ou que você estava no seu secreto, joelhou e disse: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou te servir, eu vou orar todos os dias, eu vou meditar na tua palavra, eu vou estudar aquilo que o Senhor está mostrando, eu vou te buscar, eu vou jejuar por 3 dias, ou ir para um retiro de oração. Toda vez que você fez isso e você não cumpriu, você quebrou o seu altar pessoal. E você precisa voltar e restaurar esse altar. Todas as promessas que foram feitas, que não foram cumpridas, elas quebram o altar. É preciso se arrepender de promessas feitas, não cumpridas, e voltar e restaurar essas promessas. Restaurar aquilo que você falou que faria, que daria, que entregaria. Sabe por que nós estamos enfraquecidos? Porque nós paramos de viver diante do altar do Senhor. Nós fazemos algumas coisas não na presença, diante da presença. Há uma expressão antiga, no latim, chamada corandel. Fazer tudo diante da presença, diante da sua face. Deus está nos chamando para fazer tudo diante da sua presença. Tudo deve ser feito diante dele. Não existe sagrado aqui, profano lá fora. Eu sou sagrado. Eu sou consagrado a ele, amém? Eu tenho que restaurar essa posição de sacerdócio real. Neemias foi este que estava na presença. E aí, quando ele teve notícias da sua cidade de origem, da cidade do propósito, Jerusalém, verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Você escuta as notícias do que está acontecendo, do juízo que veio por causa da idolatria, da rebeldia. Muitas coisas estão quebradas no Brasil por causa da nossa idolatria. Por causa de idolatria, de prostituição, por causa de corrupção da fé. Muitas coisas precisam ser corrigidas, começando no meu altar pessoal, no seu altar pessoal.
E o Senhor já tem falado. Ele prefere que você obedeça às suas leis. Ele prefere que nós obedeçamos suas leis do que a gente faça reuniões onde a gente não aparece diante dele sem realmente se importar em fazer o que ele mandou. Ele prefere que você venha e faça o que ele mandou você fazer. E ele está nos chamando para arrependimento. Está comigo? Arrependimento. Não endureça o seu coração fazendo o que você quer. A vida do seu jeito não dá certo. Mas ele disse, se arrependa da vida do seu jeito, morra para você, para a sua vontade, e venha a viver a vida do jeito do Senhor. Amém? É importantíssimo entender que os restauradores são essas pessoas que adquirem sensibilidade diante de miséria e desprezo e enxergam os propósitos de Deus para a cidade, se eles estão na presença. Se eles estão lidando com o Senhor num relacionamento saudável. Hoje à noite nós estamos aqui para encorajá-lo a um relacionamento mais profundo e saudável com o Senhor. Realmente de você deixar as aparências. Essa cidade foi muito tempo uma cidade onde o governo, o império, viveu aqui. Será que ela não vive a glória do passado? Será que hoje ela não vive de aparências? Será que muitos não têm mais aquilo que dizem que têm, mas aparentam ter? Será que a aparência é algo forte sobre essa cidade? Será que isso não está destruindo a cidade? Porque Deus prefere a essência. E Deus está chamando para você deixar uma vida cristã de aparência, se arrepender e viver um relacionamento verdadeiro, porque você vai poder ver os problemas da cidade como Neemias viu. Ele viu e ouviu sobre a miséria e o desprezo dos muros da cidade de propósito. Nós temos uma cidade, vocês têm uma cidade que Deus tem um propósito. Mas alguém, restaurador, que está na presença, precisa ver isso e se posicionar para solucionar. Fale a pessoa ao seu lado. Você já é parte da solução? Eu estou aqui como parte da solução para os desafios de Petrópolis. E eu chamo você a se posicionar como um restaurador Neemias. Verso 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Isso é algo entre ele e o Senhor. Ele ouviu o relatório, ele viu as coisas que estavam acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a família em Petrópolis. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as crianças em Petrópolis. Nós estamos vendo o que está acontecendo nas escolas públicas em Petrópolis. Nós estamos vendo o que está acontecendo com os pastores e as igrejas em Petrópolis. Nossos olhos estão vendo como Deus vê? É uma pergunta. Neemias ouviu o relatório de quem foi lá e viu. E ele tomou uma posição. Ouça bem, você veio essa noite trazido pelo Espírito do Senhor. Eu sei que você não veio atraído por uma pessoa, o nome de alguém que iria pregar, mas você veio aqui por causa do Senhor e de sua palavra. E o Senhor trouxe você aqui para dizer, olha, eu preciso levar você a uma reação diante da realidade que está aí. Não só de Petrópolis, o Rio de Janeiro, o Brasil, nós somos chamados como igreja a reagir. Nossa solução não vem da política. Nossa solução não vem de alguém das Forças Armadas no governo. Alguém ligado às Forças Armadas liderando o país. Não. Nem de alguém ligado aos movimentos sociais liderando o país. Nossa solução não vem daí. Está me ouvindo? Isso não é a solução. Nossa solução vem da influência do reino de Deus sobre essa cidade, sobre cada pessoa aqui, sobre cada indivíduo aqui, sobre cada família aqui. Essa é a verdade. Não se engane, não fique ouvindo essas coisas que estão aí nas redes sociais, tentando distrair você. Você foi chamado por Deus como Neemias para ser parte da solução,
você vê essas situações, você não vai amaldiçoar a cidade, você não vai amaldiçoar quem está no Palácio do Planalto, quem está na Câmara, ou quem está no Supremo Tribunal. Eu estou lá em Brasília, Deus não nos chamou para amaldiçoar essa nação, Ele está nos chamando para reagir com oração e adoração e arrependimento e entrar na brecha e mudar as coisas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, Deus deseja que a gente leve a situação atual diante dele. Ou seja, eu oro que cada um de vocês nessa sala tenha um peso espiritual pelo que está acontecendo com a cidade e com a nação. Ter um peso espiritual é ter uma carga de chorar diante de Deus, de orar diante de Deus, de clamar diante de Deus, de pedir a intervenção de Deus. Amém? Essa deve ser a nossa atitude, o peso espiritual pela restauração e profetizar a restauração. Olha, irmãos, nos próximos dias você e eu, nós vamos para a rua. Mas nós não vamos para a rua. Em breve nós estaremos na rua, porque o Espírito Santo está levando a igreja para as ruas. O Espírito Santo vai nos usar para orar por pessoas nas ruas. Em cada rua dessa cidade. Esta cidade precisa da igreja orando nas ruas. Nos hospitais, esta cidade precisa ver a igreja. A igreja não pode simplesmente calar a sua boca, não, ela tem que chamar, olha, aqui há o Deus dos céus está nessa cidade, e há um corpo que representa esse Deus, e realmente pode manifestar a sua glória. Vocês estão tão animados para manifestar a sua glória? Jejuar e orar diante do Senhor, falando com quem resolve, falando com quem manda. Manda quem pode, um ditado popular, e obedece quem tem juízo. Irmãos, quem resolve não é o Palácio do Planalto. Quem resolve não é o povo nas ruas, dizendo nós queremos isso. Quem resolve é o Senhor. O Senhor. Agora, se você acredita nisso, Ele está chamando você para se alinhar com o Senhor. Como você quer que Ele resolva as coisas da nação, se você não está diante dEle? Se você diz, olha, o Senhor é a solução, mas você deve estar diante dEle. Eu e você, Ele está nos chamando para nos posicionarmos diante dEle. O texto continua dizendo, verso 5, disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vou ler outra vez, verso 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Quando ele ora, a oração dele é uma oração onde ele diz que quem é grande e temível não é a ameaça socialista comunista. Quem é grande e temível é o Senhor. Aleluia! Nossas derrotas têm sido porque nossos olhos estão no que o inimigo faz. Nas coisas humanas, nas ideologias, naquilo que é visto pelos olhos. Nossos olhos têm que estar nele. Eu oro agora e profetizo sobre a sua vida uma mudança de foco. Toca aí na pessoa ao seu lado e diz, acorda, uma mudança de foco chegou. Tira os olhos das circunstâncias, olha para o Senhor. O Senhor é grande e temível. O Senhor é grande e temível. O Senhor é grande e temível. Vamos reunir, vamos orar, vamos profetizar sobre essa nação, sobre essa cidade. Grande e temível ao Deus dos céus. 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 Se você não conhece esse Deus, eu profetizo que você vai ter experiências tremendas com Ele. Ele vai abrir teus olhos. Ele vai abrir teus olhos. Ele diz mais,
que guardas a aliança e a misericórdia. Sabe, é preciso saber orar. Nós estamos errando na oração. A gente ora focado muitas vezes não em Deus, não numa imagem correta de Deus. Nós estamos com uma imagem humana de Deus. Nós estamos com uma imagem distorcida de Deus. E nós não sabemos falar, o que falar na oração. O texto diz que Neemias sabia o que falar. Ele diz, olha, você é grande e temível, você é o Deus dos céus, você é que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele conhece a Deus. Olha, se você não o conhece, você vai fazer umas orações, mais ou menos. Umas orações, sei lá, entende? Essas orações são coisas muito feiticeiras às vezes. Porque você vai bater no ex-presidente, você vai bater em partidos. Isso não é oração bíblica. A oração bíblica é: você é alguém que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam. Então eu estou aqui chamando essa aliança. Chamando essa aliança. Nós acabamos de cometer muitos vacilos, pecamos, fizemos o que era mal, o Senhor nos tirou da nossa nação e nos trouxe para cá, nós estamos no exílio, mas você é um Deus justo, mas você é um Deus perfeito. Nós estamos com a economia toda quebrada, nós estamos com índices falsos de economia, mas o Senhor é justo e perfeito. Nós estamos vivendo isso porque a gente não te ama adequadamente. A gente fez altar, nós fizemos altar de prosperidade, nós fizemos vários altares errados. Nós amamos dinheiro, nós colocamos fama, nós colocamos nossa vontade como deuses falsos, e é por isso que a economia está como está e o governo está como está. O problema não são as pessoas que estão no governo, são os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração. Ouça bem, eu amo você e Deus também nos ama, amém? Mas nós precisamos reconhecer que temos pecado. E nós precisamos vir e parar de falar mal do Brasil. Parar de falar mal das pessoas que não conhecem a Deus. Parar de falar mal de estruturas e estar diante do Senhor dizendo, nós pecamos. E aí o verso 6 ele diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel. Ele conhecia a aliança, ele sabia que essas palavras estão citadas lá. Deus mesmo no passado tinha dito, quando vocês pecarem e vocês se arrependerem, vocês me procurarem aqui e se arrependerem dos seus pecados, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso saber orar. A oração que resolve é a oração de arrependimento, de reconhecer seus erros. É preciso que a gente esteja como um só homem nessa cidade, dizendo, Deus, nós pecamos contra Ti. Nós temos pecado contra Ti, fizemos o que é mal, começando pelo Teu povo. Mas o Senhor falou que estaria atento os Teus ouvidos, que os Teus olhos estariam abertos para acudir a oração de pessoas que se unissem para buscar a Tua presença. E nós estamos aqui querendo a Tua presença. E nós estamos aqui de dia e de noite. Hoje à noite eu estou aqui para dizer a vocês, Deus está chamando essa comunidade para orar de dia e de noite. Acorda a pessoa ao seu lado e diz, olha, Deus está chamando a gente para orar de dia e de noite. A pessoa que é pai de família, mãe de família, filho, fala aí, ó, Deus está chamando você para orar de dia e de noite pela tua vida, pela tua família. Ele está dizendo, acorda, 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 chegou a hora de orar, chegou a hora de orar, desperta, desperta. Reunião de homens de oração, mulheres de oração, pais de oração, famílias de oração, jovens de oração, adolescentes de oração. Amém? Acorda, chegou a hora, tem que falar com o Senhor. Tem que fazer confissão dos pecados. Verso 6. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Intercessão. Apresentar o pecado e a situação corporativa. Indivíduos orando por pecados corporativos. Existem pecados da igreja,
Existem pecados individuais, existem pecados corporativos, existem pecados corporativos da nação, existem pecados dos indivíduos da nação. Alguém pode acessar a presença de Deus? Somente o sacerdócio real, somente eu e você. Em Cristo Jesus, lavado pelo seu sangue, somos recebidos qualquer hora na sua presença. Ele nos deu lá uma cadeira, assentados nas regiões celestes, em Cristo Jesus, aleluia. Ele está nos chamando para acordar, porque diz: agora é a hora de fazer orações corporativas, agora é a hora de reconhecer seus próprios erros. Temos cometido pecado contra ti, eu e a minha casa, a casa de meu pai. Preste atenção, ouça bem. Neemias tratou da iniquidade familiar. Você já tratou da iniquidade familiar? Os problemas que a sua casa carrega. Será que ela carrega vício? Será que ela carrega adultério, orfandade, falta de paternidade? O que a sua família tem? Quais são as iniquidades da sua família? Neemias está aí apresentando sua família. Ouça bem, você nessa reunião, Deus está dizendo: pega os problemas e os pecados da sua família e traz diante de mim, que eu quero lidar com esses problemas da sua família. E eu coloquei você como intercessor desses problemas. E a solução está na cruz. A solução está na cruz. A solução está pronta na cruz. Aplauda o Senhor, bendiga o seu nome. Não fala mal dessa família, não fala mal do seu pai, não fala mal dos seus irmãos, não fala mal dos seus tios. Suspende essa língua para Jesus não cortar. Porque é necessário que você apresente em intercessão essas situações. Eu sei que você pode estar com raiva, irado. Chega lá, então vomita isso tudo diante do Senhor. Diz: Senhor, eu tenho que falar primeiro umas coisas. Fala para o Senhor e encerra o assunto. Por quê? A mudança só virá da cruz. A mudança virá se você voltar a orar. Se você está ferido, eu hoje, em nome de Jesus, representando o seu familiar que feriu você, venho aqui e digo: me perdoe se você foi ferido por um familiar. Mas volta, pelo amor de Deus, e volta em oração, porque você é a pessoa-chave na restauração familiar. Verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele entrou com uma lista pronta. Ele não estava dizendo: isso aqui eu fiz mais ou menos, isso aqui eu não fiz. Ele não entrou se justificando. Justificativas são sinal de orgulho. Orgulho é igual mau hálito. Você não sente, mas todo mundo que está perto sente. Preste atenção. O problema dessa cidade muitas vezes tem sido soberba, orgulho. E hoje o Senhor te diz: tira esse negócio, te esvazia, reconhece que você na lista do Senhor não ficou nada, não fez nada certo, te humilha diante do Senhor, e então Ele vai limpar. Ele está pronto para limpar. Eu estou aqui como um profeta do Senhor, dizendo a você: o Senhor está pronto para manifestar a glória que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Não despreze o poder que vem da cruz. Verso 8 diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Veja que Neemias é um intercessor que conhece a palavra. Por favor, você está sendo chamado por um restaurador. Então, não siga sendo manipulado pela ordem mundial contrária ao reino de Deus. A ordem mundial do reino, contrária ao reino de Deus, ela está treinando você. Cada vez mais você aprende a ler só os títulos. As notícias você só lê o título. Você passa a vista muito correndo, rapidamente, e você não lê as matérias. Você vê as coisas que mandam nas mídias sociais, só o título. Isso é um treinamento para superficialidade. Superficialidade. Uma igreja que não conhece a palavra é superficial, não terá autoridade. Então eu digo a você: acorda, acorda, porque o teu Deus é profundo.
Toca na pessoa ao seu lado. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é profundo. Ele não é superficial. Aleluia. É preciso conhecer a palavra. Lembra-te da palavra. Sabe o que Neemias está fazendo? Ele está dizendo para Deus se lembrar do que ele disse. Deus se esquece? Não. É porque Deus mesmo autorizou. Quando você vier arrependido, me lembra. Faça lembrar diante de mim o que eu prometi. Ele não esquece, mas ele quer que a gente mesmo posicione a respeito disso, de se lembrar do que ele realmente falou. Então, conhecer a palavra. Eu profetizo sobre vocês. Vocês vão mergulhar na palavra. Louvo a Deus pelo que já mergulharam. Mas há uma medida nova. Há uma medida nova. Quem quer uma medida nova? Revelação, discernimento, entendimento. O Senhor ministrando ao coração de cada um de vocês uma novidade na palavra. Esse é um ano para novidade. Você vai ler os mesmos textos com novidade. Aleluia. Mas se vocês, ainda que os vossos, verso 9, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Promessa. Promessa. Restaurador tem que conhecer promessa, tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer o que Deus disse que faria. Você precisa aprender a conversar com Deus baseado no que Deus disse. Diga comigo, eu preciso aprender a orar baseado no que Deus disse. Aleluia. Esse treinamento, o sacerdote é alguém que conhece a Torá, é alguém que conhece a palavra do Senhor, é alguém que conhece o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Alguém que conhece a revelação da justiça mais profunda, a plenitude da nova aliança. Amém? Então, não me apareça mais aqui querendo só a liberação do seu carro, a liberação de uma cura de alguém que está no hospital. E depois diga, Senhor. Não. Apareça diante dele, mergulhado em conhecimento de quem ele é. E aí você vai ver Petrópolis mudar, e aí você vai ver a igreja mudar, aí você vai ver a nação mudar. A nação vai mudar se eu e você mudarmos. Amém? Toca na pessoa ao seu lado, diz, a mudança chegou, vamos abraçá-la. A mudança chegou, vamos abraçá-la. Verso 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Intercessor, ele lembra para Deus como Deus vê o seu povo. Precisa? Não, mas é porque o intercessor, ele conhece Deus e ele atualiza diante de Deus quem realmente Deus diz ser para o seu povo e fazer para o seu povo. Verso 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dá mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Um copeiro que se torna restaurador. Um copeiro que se torna restaurador. Não importa a ocupação e a vocação que você tem, você pode ser um restaurador poderoso do Senhor. Fique em pé, porque a unção de restauração está aqui. E se você ouviu a palavra do Senhor, é um tempo de você se posicionar na educação, se posicionar na cidade, se posicionar na nação, como esse restaurador, como esse que ministra diante do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, se assim quiser, mas pense agora um pouco em tudo isso. São muitas coisas. Mas, Senhor, nós estamos aqui nos arrependendo. Nós temos olhado muito para o nosso umbigo, Senhor. Nós temos olhado muito para as nossas necessidades pessoais. Perdão, Pai. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo bíblico. Senhor, a nação está com problemas porque nós não estamos vivendo um cristianismo bíblico. A cidade está com problemas porque nós não estamos vivendo um cristianismo bíblico. As famílias continuam com seus problemas.
porque ainda não estamos vivendo um cristianismo conforme a tua palavra. Nós nos arrependemos de superficialidade, nós nos arrependemos de incredulidade, de rebeldia, nós nos arrependemos de frequentar reuniões, nós nos arrependemos, Senhor, de fachada, de viver de fachada. Nós queremos a vida verdadeira, nós queremos viver aquilo que é verdadeiro. Pai, se as coisas fossem diferentes, a nação teria mudado, nós teríamos um grande avivamento. Por isso, é muitas vezes difícil para a gente admitir os pecados. Mas eu peço que hoje à noite o Senhor traga pessoas aqui à frente agora, que estão admitindo os seus pecados. Pessoas que estão se posicionando para ser restauradores, que querem apresentar essa cidade diante do Senhor, que querem apresentar suas famílias diante do Senhor. Se você quer ser um restaurador, não importa o que você errou, não importa se você estava afastado, vem aqui, te ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou restaurando o meu altar pessoal, porque eu quero ver o altar da minha família restaurado, eu quero ver o altar desta cidade, da igreja dessa cidade restaurado, o altar dessa nação restaurado. Nós queremos voltar por primeiro amor, Senhor. Nós queremos voltar por primeiro amor. Nós deixamos o primeiro amor. Nós nos acostumamos com a superficialidade. Nós nos acostumamos com as orações sobre as nossas necessidades. Mas nós queremos voltar por primeiro amor. Nós queremos nos arrepender dos erros e voltar. Os erros da minha família são os meus erros. Os erros da minha casa são os meus erros. Chore agora os seus pecados. Confesse agora os seus pecados, confesse os pecados da sua família. Abra a sua boca e ore de maneira que você escute a sua voz. Não importa as pessoas que estão ao seu lado, mas esteja diante do Senhor e ore agora. Senhor, nós queremos a mudança. Eu quero a mudança. Eu tenho pecado, eu tenho feito o que é mal perante os seus olhos. A minha família tem pecado. Muda meu coração, quebranta meu coração.